Pacotão de notícias do Fluminense para você, tricolor, nessa tarde de terça-feira, ficar muito bem informado sobre tudo que está rolando no Fluminense. Porque, tem mudança aí, né, de planejamento do Fluminense. Será que não vem mais reforço? Vem ou não vem? Porque, por um lado, tem informação de que a diretoria do Fluminense pode desistir de fazer contratação. Mas, por outro, tem informação de que o Fluminense estaria interessado em um jogador atualmente no futebol europeu. Também vamos falar sobre a semifinal de sábado contra o Volta Redonda. Tem parcial de ingresso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos comentar sobre a situação do Isaac, né, jovem do Fluminense, que acabou tendo uma lesão no Fla-Flu Sub-20. E a gente vai comentar aqui como é que está a situação dele, ele que vai passar por alguns procedimentos importantes. Também quero falar sobre, fechou? Vanderlei Luxemburgo falou do Fernando Diniz, foi lá no podcast do Denilson Show e falou sobre o treinador do Fluminense, soltou o verbo. O Luxemburgo é um cara que ganhou muito título no futebol brasileiro. Eu, particularmente, paro sempre para ouvir o que ele diz. Beleza? Então vamos lá, vamos partir para o vídeo. Só antes eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo. Ajuda demais a gente aqui, ó. Embaixo do vídeo tem um botãozinho do joinha, se você puder clicar aí, vai dar uma moral absurda para nós que estamos todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense. Beleza? Convido você a deixar um comentário falando de onde você está assistindo, bairro, cidade, estado, país, quem sabe. Comenta aí que a gente gosta muito de saber até onde a Central está alcançando. Beleza? Muito obrigado pela audiência, fica aqui comigo até o final e vamos embora para as notícias. A primeira delas que eu quero trazer, a fonte é o próprio Fluminense, né? Ali por volta da hora do almoço, o Fluminense postou no Twitter que a nova parcial de ingressos, né? A última parcial de ingressos para o jogo de sábado estava confirmando a abertura de alguns planos de sócio, né? Essa parcial é só com a prioridade 1 dos sócios, que é, enfim, a galera que não paga ingresso 100%, tem mais de 15 mil ingressos vendidos, ok? Então, mais de 15 mil sócios fizeram o check-in. De lá para cá já abriu os outros planos, né? Arquiba 60, pacote jogos, leste, raiz. Eles abriram após essa publicação do Fluminense comunicando dos 15 mil. Então, a tendência é que a gente tenha uma casa cheia contra o Volta Redonda. Essencial, né? O Fluminense tem a vantagem do empate, a dita vantagem do empate, né? Porque tem que vencer o segundo jogo. É empate no somatório dos dois confrontos. Mas a gente precisa vencer, a gente precisa da torcida ajudando, empurrando o time para a gente vencer o Volta Redonda, que é um adversário que tem dado trabalho para o Fluminense nesse ano. Historicamente, já é um adversário bem chatinho para o Fluminense, né? Mas nesse ano em específico, jogamos 2 vezes contra eles e perdemos as 2. Então, é muito importante que nós, né, você, torcedor tricolor, também vá ao Maracanã para apoiar o time e garantir essa vaga na final do Cariocão. Beleza? Quero falar agora do Isaac, cara. O Isaac é um jovem geração 2004 do Fluminense, bastante destaque na copinha desse ano, muito elogiado pelo Fernando Diniz. Já começou a aparecer um pouquinho no time principal, foi relacionado algumas vezes, já entrou em 2 partidas, tá? Só que ele foi jogar a partida do Sub-20, do Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo, e infelizmente teve uma lesão enjoadinha. Ele sofreu uma fratura no nariz e vai passar por uma cirurgia na tarde de hoje. Não tem muita informação de quanto tempo ele vai ficar se recuperando, quando que ele vai voltar aos gramados, mas é uma situação muito desagradável, claro, pela lesão, né? Ninguém gosta de se machucar, enfim, de ver um jogador promissor se machucando, mas também porque o Isaac já tinha tido um problema, né? Um corte no joelho que deixou ele de fora de algumas partidas. Ele poderia ter sido mais relacionado pelo Fernando Diniz. Agora, essa outra lesão aí, pancada, né? As duas coisas não são nem coisas crônicas, musculares e tal. É um corte no joelho e uma pancada. Não tem muito o que fazer, né? É azar mesmo. Desejamos aí toda a sorte, melhora para o Isaac, que vai ser operado na tarde de hoje. Beleza? Eu quero falar agora dele, professor Vanderlei Luxemburgo, né? É um treinador, cara, que nos últimos anos ele não tem feito grandes trabalhos. Muita gente, né, parece que esqueceu a importância dele na história do futebol brasileiro, mas é um dos treinadores, se não o treinador mais vitorioso da história desse país, né? Então é um cara que eu respeito, embora não queira treinar no Fluminense, eu respeito muito e gosto de ouvir a opinião. E ele foi convidado para participar do podcast Denilson Show e falou sobre o Fernando Diniz. Eu vou abrir aspas para o Luxemburgo nesse podcast, beleza? Ele chegou com um modelo diferente e consegue impor o que quer aos jogadores. Falta uma coisa, tem que ganhar. É ótimo, gosto dele, foi meu jogador e tem potencial para ser um grande treinador. Mas não pode achar que todos os jogadores sabem fazer o que ele quer. Tem de montar um time de acordo com o que o jogador pode apresentar. Ele já perdeu jogos importantes porque cisma que o time tem que sair jogando mesmo sem espaço. Tem hora que a porra do chutão, vou falar o palavrão que o Luxemburgo falou, né? Não vou ser justo aqui.
Tem hora que a porra do chutão pertence ao jogo de futebol. Não dá para sair jogando? Não arrisca. O conceito do Diniz é fantástico, mas precisa entender que não dá para sair jogando em todos os momentos do jogo. Aí ele completa, né? É um nome bom, mas não sei se está preparado. Em 90 eu era um nome, mas não quis porque não estava preparado. Se perde um jogo decisivo, o questionamento vem muito pesado. Gosto dele, foi meu jogador, tem competência, é um rapaz inteligente, formado e preparado. Tem de rever essa parte conceitual tática. Né, o Luxemburgo falando aí também sobre o Fernando Diniz na seleção, né? O Luxemburgo revela aí que na década de 90, em 1990, ele foi convidado para ser o técnico da seleção brasileira, mas ele acabou optando por não aceitar porque não estava pronto, estava muito no começo da carreira. Então o Luxemburgo fala, né, principalmente sobre essa questão da saída jogando por trás, né, que eu particularmente reclamo. Então nessa eu tô fechado de novo com o professor. Cara, tem alguns momentos do time do Fluminense, beleza, tem que sair jogando por baixo, eu não discordo, não sou conceitualmente contra. Mas tem alguns momentos, cara, que o jogador tá apertado, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Não inventa. Várias vezes o time do Fluminense tenta sair por baixo ali, sair jogando bonitinho, isso complica. Isso que não pode acontecer. Você às vezes deixar de ganhar uma partida, deixar de tomar um gol mesmo. Você toma um gol, às vezes, por conta dessa saída, um erro ali na saída. É preocupante. Hoje o Fluminense tem peças de muito mais qualidade para fazer essa saída do que tinha, por exemplo, em 2019. Mas acho que também tem. E isso eu acho que melhorou, tá? Eu acho que o Fernando Diniz melhorou muito nisso. De você conseguir entender momentos. Tem momentos e momentos. Tem hora, cara, que você tem que bicar para frente. Claro, você não vai bicar todas as bolas para frente. Você tem espaço para sair jogando, sai jogando. Mas se apertou, pô, teve um lance no jogo contra o Volta Redonda que foi inacreditável. O Nino dá uma bola pro Fábio. Aí o Fábio nem bica de primeiro, o Fábio não tenta dominar. Ele consegue driblar o atacante do Volta Redonda, mas ele dribla ali com aquela dificuldade que o Fábio, pô, tá longe de ser o forte dele jogar com os pés, né? E aí consegue até um passe, consegue sair jogando tranquilo. Mas na hora, cara, eu gelei. Meu coração parou vendo aquele lance. Então, assim, deu certo. Mas às vezes pode tomar um pouquinho menos de risco. Eu penso assim, Vanderlei Luxemburgo aparentemente concorda. Eu quero saber de você, claro, que está assistindo. Deixa aí sua opinião. O que você acha da saída de bola do Fernando Diniz por baixo, lá de trás? Comenta aí sua opinião. Beleza? E antes de partir para a última notícia, que eu vou desmembrar em duas aqui, eu quero fazer um lembrete muito importante para você. Hoje, às 8 da noite, hoje terça-feira, tá? Dia 14 de março, 8 da noite, a gente vai receber aqui no canal Diogo Volante, tricampeão brasileiro pelo Fluminense, peça fundamental, titular absoluto ali na arrancada do time de Guerreiros 2009. Ele vai estar com a gente aqui no canal para trocar uma ideia sobre o Fluminense, sobre a carreira dele, sobre esses títulos. Então, faço o convite para vocês, assim que esse vídeo acabar, você vai ser redirecionado direto para a live lá, para você já deixar o seu like, ativar o lembrete e vir junto com a gente nessa resenha. Beleza? E agora, a última informação que eu quero trazer, eu vou desmembrar em dois. Por quê? Porque é a situação do zagueiro. O Fluminense vai contratar zagueiro? Vai ou não vai? A Netflix postou, hoje, às 8 da manhã, uma informação, né, uma apuração deles de que a diretoria... Na verdade, a apuração é da Netflix? Peraí. Fiquei até na dúvida agora. Porque é tanta informação que confunde. Não, a informação é do GE, perdão. O GE traz essa informação, tá? De que o Fluminense pode desistir de contratar zagueiro. O Mário Bittencourt falou, logo depois da apresentação do Marcelo, que ia em busca de um zagueiro no mercado, que o Fluminense estava buscando um zagueiro. Mas parece que o Fluminense pode desistir, né? O Fluminense sondou o Juan Jesus, sondou o Samir, sondou o Dória, teve papo de que sondou o Luiz Felipe do Santos também. Vários nomes aí surgiram para a zaga. Até agora o Fluminense não fechou com ninguém. É algo que está passando batido, mas Campeonato Carioca, se quiser ser campeão, vai ter que ser campeão com o que tem aí, porque não pode mais inscrever jogador para semifinal e final. Não pode mais inscrever ninguém. Então, o jogador que for contratado, caso seja para a zaga, vai ser só para Libertadores e Brasileiro. E a diretoria do Fluminense está cogitando não contratar mais para a posição. Segundo a reportagem do GE, o Manuel está treinando bem, a justificativa é essa, o Manuel está voltando rápido, está treinando bem, está se dedicando muito, parece que vai voltar em condições mais rápido do que se imaginava, talvez, e a diretoria do Fluminense já não vê mais com tanta urgência contratar um zagueiro, o que eu discordo, tá? Ao meu ver, o Fluminense já precisava de um zagueiro quando tinha o David Duarte, aí o David Duarte saiu e veio o Vitor Mendes, então trocou elas por elas. Precisa de um zagueiro ainda, e, ao meu ver, mesmo com o Manuel voltando, mesmo com o Manuel inteiro, mesmo com o Manuel jogando toda a bola que ele jogou em 2022, ainda precisaria de um zagueiro a nível de elenco. Aquela velha história do Mário Bittencourt, né? Quando renovou com o Matheus Ferraz. Como é que é? Quem tem 7 tem 6, quem tem 6 tem 5, quem tem 5 tem 4, quem tem 4 não tem nenhum. O Fluminense tem 4, então não tem nenhum. Porque o Matheus Ferraz está aí no elenco, mas o contrato dele acaba no final desse mês. O Luan Freitas, o pessoal fala bastante, não foi relacionado para uma partida sequer no ano. E tem o quê? No máximo o Kaique Almeida ou o Felipe Andrade, os dois já foram relacionados, né? Jogadores do Sub-20, que eu acho que estão longe de estarem prontos para assumir essa responsabilidade que é a Libertadores. Então eu discordo, tá?
caso a diretoria do Fluminense realmente repense esse investimento e desista de contratar um zagueiro, eu discordo. Tá? Eu discordo, acho que o Fluminense deveria sim contratar. E eu falei, né? A Netflix postou isso 8 horas da manhã. E 9h30 da manhã, a página Central da Bola, né? @futebol.pontual lá no Twitter, Central da Bola, traz uma informação exclusiva, né? É uma página com mais de 100 mil seguidores, eles trazem a responsabilidade dessa informação para eles, dizem que é exclusiva a informação deles de que o Fluminense fez uma consulta e pode avançar com uma proposta oficial pelo zagueiro Vitor Hugo, do Trabzonspor, da Turquia. O Vitor Hugo, para quem não lembra, ele começa no América Mineiro, tem passagem muito boa pelo Palmeiras, vai para a Fiorentina, joga um tempo lá, volta para o Palmeiras. Aí na segunda passagem do Palmeiras ele já não vai tão bem, vira reserva, não consegue se destacar, e aí vai para o futebol turco, para o Trabzonspor. O Vitor Hugo, ele é zagueiro canhoto, né? Então ele está mais ou menos ali naquele mesmo padrão do que o Fluminense buscou. Juan Jesus, Samir, Dória, todos eles zagueiros canhotos, né? Para ser ali o quarto zagueiro do Fluminense. Agora, tem que ver essa questão por dois motivos. Tem a reportagem do GE falando que o Fluminense pode desistir de fazer investimento, e o Vitor Hugo, eu vou até abrir certinho aqui, ó, para olhar, mas o Vitor Hugo é titular no Trabzonspor, tá? Ele tem jogado lá na Turquia, ele tem contrato até o meio de 2024 e tem jogado. Ele meteu gol esses dias aí, ó. De 25 possíveis jogos no campeonato, ele jogou 25, fez um gol. Inclusive, eu vou até abrir aqui para ver, mas foi essa semana que ele fez gol lá pelo Trabzonspor. Então, assim, recentemente, ele tá fazendo seus golzinhos, né? Então, fazendo seus golzinhos não, porque ele tem um gol no campeonato, mas tá aparecendo. Então, para mim, não faria muito sentido, né? Como é que o Fluminense vai conseguir essa liberação do Vitor Hugo? Vai pagar uma grana? Quanto será que o Trabzonspor vai aceitar liberar ele? Porque é um jogador que tem jogado, né? 20 jogos dos 25 possíveis. Então, assim, ele tem sido titular, tem sido importante lá. Vai liberar barato? Acho bem, bem difícil, bem improvável. É um zagueiro que eu gosto, eu acho bom do que eu vi no Palmeiras, justamente na primeira passagem, mas tem esse detalhe. A segunda passagem dele pelo Palmeiras já foi bem abaixo. Já foi uma passagem bem abaixo que ele teve, e isso aí preocupa. É um zagueiro de 31 anos, eu não vou taxar como bom ou ruim pela última passagem, já que ele teve outras boas passagens, tanto no Palmeiras quanto no América Mineiro. Mas é algo, claro, para a gente ligar o alerta. Eu achei aqui a informação anteontem, dia 12, no dia que o Fluminense estava jogando contra o Volta Redonda, o Trabzonspor jogou e ele meteu o gol na goleada de 4-1 que o Trabzonspor aplicou. Então, assim, tem sido titular. Acho bem difícil, tá, que isso vá para frente, que essa negociação se concretize. Porém, vamos ficar de olho. Acho, tá, que o Fluminense tem que sim contratar um zagueiro. Não pode desistir de contratar zagueiro, não. Então, a gente vai ficar de anteninha ligada aqui, atento em tudo que estiver acontecendo. Se vier o Vitor Hugo, eu aprovo. Não seria meu nome favorito, mas eu não acho má contratação, não. Eu aprovo. Tá bom? Minha visão, quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Fluminense, tem que contratar zagueiro ou não tem? Dá para ir com o que tem aí? E se for contratar o Vitor Hugo, é uma boa opção? Central da Bola está falando que ele está sendo consultado pelo Fluminense, que pode fazer uma proposta oficial. Beleza? Então, solta o seu comentário aí. Te vejo, ó, 8 horas da noite lá na nossa resenha com o Diogo, tricampeão brasileiro com o Fluminense. Não sai do vídeo aí. Assim que ele acabar, você vai ser redirecionado automaticamente para a live, para você deixar o like, ativar o lembrete. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.